Sou a professora Paula França, fisioterapeuta dermatofuncional, especializada em oncologia, fisioterapia vascular e pré- e pós-operatório de cirurgia plástica estética e reconstrutora. Hoje nós vamos falar sobre a tão temida celulite, popularmente conhecida como celulite. Essa afecção estética que traz tantas insatisfações durante os tratamentos e no pós-tratamento estético, e nós vamos descobrir o que acontece com esse corpo para que gere tanta insatisfação e para que seja uma afecção estética que tenha tantos desafios quando a gente fala nos tratamentos. A hidrolipodistrofia ginoide, o fibroedema geloide, ou mesmo a popular celulite são sinônimos. Eles querem dizer que nós temos uma quantidade de líquido no interstício e que nós temos uma hipertrofia dos adipócitos que vão acometer principalmente, preferencialmente as mulheres e principalmente as mulheres por conta do fator hormonal. Quando a gente fala no termo celulite, a gente fala sobre um termo utilizado para descrever essa aparência ondulada e irregular da pele, que vai ter um aspecto de casca de laranja, que pode evoluir aí para um aspecto de queijo tipo cottage. Isso vai ser encontrado tipicamente nos glúteos, nas coxas, e pode também ser encontrado no abdômen e nos braços dessas mulheres. Quando a gente fala sobre de onde vem, de onde aparece, por que aparece essa celulite, esse fibroedema geloide, a gente fala de fatores internos, de fatores externos e de herança genética. Então, nós sabemos, através dos estudos científicos, que os fatores hormonais, eles têm grande impacto no surgimento e na piora desse quadro de celulite. Então, nós temos aí o estrogênio, os estrógenos como um dos fatores principais dessa hipertrofia adipositária, desse acúmulo de líquido no interstício, e nós também temos aí a participação dos hormônios tireoidianos quando eles têm alguma disfunção. Além disso, nós temos os hábitos de vida também contribuindo positiva ou negativamente para o surgimento dessa afecção ou para a piora dessa celulite, Então, hábitos como a inatividade física, a alimentação baseada em consumo excessivo de açúcares, de gordura, de refrigerantes, de fast food. O tabagismo também é algo que vem sendo um grande contribuinte por conta do excesso de metabólitos que ele promove para o tecido. O etilismo, o excesso de álcool. Além disso, nós temos aí os hábitos de vida, como manter-se muito tempo sentada, manter-se muito tempo em pé, o uso de salto alto, o uso de roupas extremamente justas e apertadas, que vão contribuir tanto para o surgimento quanto para a pior, a evolução desse quadro, dessa afecção estética. Quando a gente fala em celulite, em FEG ou HLDG, a gente pensa numa afecção que atinge em torno de 80% a 90% das mulheres no pós-puberdade, ou seja, praticamente todas as mulheres possuem a tão temida celulite. Essa celulite traz alguns aspectos que vão desencadear algumas alterações nas estruturas como derme e tela subcutânea. Então, nós vamos ter ali infiltrados linfocitários discretos nessa região perivascular, nós vamos ter acometimento das fibras de colágeno e elastina, essas vão aparecer ligeiramente edematosas. As fibras de colágeno também vão ter uma coloração eosinofílica menos intensa do que numa pele normal. Essas fibras elásticas também vão estar diminuídas no plexo subdérmico e vão mostrar aí uma tendência para o agrupamento de fragmentos nessas camadas mais profundas da nossa derme, Na camada mais profunda da nossa derme reticular.
E além disso, a gente tem glicosaminos glicanas intercelulares que são identificados num edema mucoide entre as fibras de colágeno lá na derme profunda. Observa-se também que os vasos linfáticos da derme superior estão quase sempre visivelmente distendidos e que as células do tecido subcutâneo, os adipócitos, eles vão estar aí, vão aparecer de uma forma mais alargada. Pensando na fisiopatologia, nós temos aí alguns fatores que vão contribuir para o desenvolvimento e a piora. Então, esses fatores vão estar envolvidos ou vão aparecer conforme a gente vai observando a evolução desse quadro. Então, nós temos aí associadas a hipertrofia adipocitária, a hiperpolimerização da substância fundamental amorfa, a congestão linfática e venosa, e podemos ter aí presença de fibrose e de nódulo. Em todos os casos, ou em todas as áreas acometidas pela celulite, nós teremos tudo isso junto? Não. E é isso que torna o tratamento tão desafiador. Quando nós aprendemos tratar HLDG, FEG, celulite, nós aprendemos uma classificação entre graus e tipos, e isso acaba confundindo absurdamente os profissionais quando vão desenvolver o seu programa de tratamento personalizado. Isso porque em um mesmo segmento, então, por exemplo, em uma mesma coxa, nós podemos ter aí características histológicas diferentes em um mesmo segmento. Isso porque em um determinado ponto da coxa a gente pode ter presença de fibrose, em outro determinado ponto da coxa a gente pode ter apenas o extravasamento de líquido, a presença de líquido no espaço intersticial, junto com a hipertrofia adipocitária. Então, isso faz com que o profissional acabe se confundindo muito na hora de eleger os recursos que ele vai estar utilizando para tratar essa afecção. Um outro ponto que nós temos que conscientizar e diferenciar é sobre entre lipedema e celulite. Então, não são todas as pacientes que têm celulite que vão ter lipedema, mas geralmente as pacientes que têm lipedema têm celulite. Então, como a gente diferencia o lipedema da celulite apenas, né? Nós podemos ter quadros de celulite em uma paciente, uma cliente que tem lipedema, ok? Então, essa paciente que tem lipedema, ela tem a palpação uma gordura dolorosa, então é uma gordura mais fofinha, né? Mais acolchoada, vamos dizer assim. Então, quando a gente palpa essa região, a mínima palpação, a paciente queixa-se de dor. Isso porque no lipedema nós temos um quadro inflamatório da gordura subcutânea em todos os estágios. Além disso, a paciente que tem lipedema, ela também apresenta uma fragilidade capilar muito mais intensa do que nos quadros de celulite. Então, é extremamente comum nós observarmos os relatos, né, ouvirmos os relatos dessas pacientes de que elas ficam roxas com muita facilidade por conta dessas equimoses, né, desses hematomas. E muitas vezes elas estão com essas equimoses, esses hematomas presentes, e elas não sabem de onde isso apareceu, de onde isso surgiu. Um outro ponto que é muito característico do lipedema é a localização dessa gordura. Então, essa gordura subcutânea vai ter uma preferência por áreas como glúteo, coxas, né? A parte mais superior de coxa, e é bastante visível na região próxima ao joelho. Claro, nós temos alguns graus de lipedema que nós podemos esclarecer em um próximo vídeo. Aqui é só para que vocês entendam essa diferenciação na hora da avaliação clínica. E um outro ponto alto também, quando a gente vai fazer a avaliação, a palpação, quando a gente palpa um segmento de uma paciente que tem lipedema, a gente vai observar que abaixo da pele a gente tem a impressão que a gente está palpando grãozinhos de arroz ou grãozinhos de ervilha.
o que não é uma característica da paciente que tem HLDG ou que tem celulite. Então, nós temos aí quadros puros de celulite e nós temos quadros de pacientes com lipedema que também apresentam celulite. E por que é tão importante a gente fazer essa diferenciação? Porque o tipo de tratamento e os recursos que nós vamos eleger para tratar uma paciente que tem lipedema associado à celulite são recursos diferentes do que de uma paciente que só tem celulite. Quando a gente pensa nesses tratamentos, muitas vezes no desenvolvimento desse programa de tratamento personalizado, nós acabamos nos perdendo, até porque muitas vezes a gente acaba se perdendo na anamnese, né? Nessa entrevista inicial. Essa entrevista inicial, ela é de fundamental importância para que a gente consiga personalizar esse tratamento. Então, pensando em tratamento, nós temos aí alguns recursos, como a eletrofototermoterapia, onde nós temos vários recursos que, se utilizados de maneira adequada, com a dose adequada nesse tecido, vai trazer resultados fantásticos. Além disso, nós temos os recursos manuais a nosso favor, então a drenagem linfática é um dos recursos manuais que é mais utilizado e muito bem indicado em todas as fases dessa celulite, dessa hidrolipodistrofia ginoide, desse FEG, e também, se estiver associada ao lipedema, é extremamente bem-vindo. Nós temos os recursos, né, as estratégias cosméticas ou cosmecêuticas que são imprescindíveis para o sucesso desse tratamento. Então, essa cliente, essa paciente, ela deve seguir as orientações e utilizar esses cosméticos, esses cosmecêuticos em casa, né? Então, nós vamos orientar como fazer a aplicação, em que momento a gente deve fazer essa aplicação, além também de associar aí com a dieta alimentar. Ressaltando o quê? Dieta alimentar, quem vai fazer a adequação é um profissional de nutrição. Então, ou um profissional nutricionista ou um profissional nutrólogo, ok? Então, nós temos que ter uma base de nutrição para que a gente, durante a nossa entrevista inicial, durante a nossa anamnese, consiga identificar possíveis inadequações dessa dieta para que a gente possa fazer esse encaminhamento para esses profissionais e trabalharmos de forma multidisciplinar para que a gente tenha aí resultados satisfatórios. Outro ponto imprescindível é a atividade física. Então, todas essas estratégias que nós utilizamos na paciente que tem a celulite, né, apresenta a celulite, o fibredema geloide, hidrolipodistrofia ginoide, que são sinônimos, ela tem que fazer atividade física. E nós temos até alguns recursos que contribuem aí para essa atividade física. Se não formos educadores físicos ou mesmo fisioterapeutas, nós temos que fazer a indicação desse profissional para que essa potência de tratamento seja de fato observada por essa cliente, por essa paciente. Então, quando a gente pensa no tratamento de celulite, de HLDG, nós temos que fechar vários pontos para que a gente tenha satisfação dessa paciente ao longo desse tratamento e ao final desse tratamento. Diferente do que muitas clientes, pacientes e inclusive profissionais pensam, essa paciente, essa pessoa que apresenta esse quadro de celulite vai precisar fazer um acompanhamento, muitas vezes multidisciplinar, e esse acompanhamento, ele tem que ser um acompanhamento a longo prazo, não são 10 sessões, 15 sessões que vão resolver um problema que tem aí diversas causas. E são essas diversas causas e a junção dessas diversas causas que tornam esse tratamento tão desafiador. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com vocês, e se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com os colegas, deem um like e não se esqueçam de se inscrever no próximo.